governador Chagas Freitas sempre foi apontado como um homem que fala pouco. Num livro escrito a seu respeito, foi lembrada a frase de Milton Campos que se tornou histórica, afirmando que o povo gosta dos governos modestos e austeros. Mas sem quebra dessa modéstia e austeridade, não seria esse o momento de falar ao povo do Rio de Janeiro? Hoje aqui estou como governador do estado do Rio de Janeiro porque acho que democracia é prestar contas ao povo. Por isso aqui estou diante das câmeras de televisão para dizer ao povo da minha terra o que eu consegui fazer nesses 3 anos e meio de governo. Muitas pessoas disseram que eu fui um governador que pouco falou. Isto é uma verdade, porque eu sempre achei que o povo prefere, ao invés de promessas, receber as obras já feitas, concluídas. O povo está cansado de demagogia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muitas vezes sabe que são coisas impossíveis de serem realizadas. Então o povo se tornou cético diante das promessas. O povo prefere, e eu tive a prova disso no meu primeiro governo, ou seja, como governador da Guanabara, o povo prefere receber a obra pronta. Está aqui. Procurei fazer isso e consegui. E entrego ao povo. Isto é o que o povo quer, eu estou convencido. E foi o que eu fiz. Foram 3 anos de lutas, 3 anos de dificuldades, 3 anos e meio de batalhas contínuas, mas consegui fazer. Por isso eu estou aqui hoje, nesta noite, para dizer algumas das coisas, as mais importantes, que o meu governo realizou. O grande desafio que eu recebi ao começar o meu governo foi a água da Baixada Fluminense. Como eu já tenho dito, o Rio de Janeiro, o grande rio, tem atualmente 9,5 milhões de habitantes. Desses 9,5 milhões de habitantes, 4 milhões estão na Baixada Fluminense. Pois bem, embora a Organização Mundial da Saúde tenha proclamado que qualquer investimento de qualquer governo, em qualquer parte do mundo, deve ser precedido da solução do problema da água, nunca se tinha até hoje considerado como prioritário o problema da água para a Baixada Fluminense. 4 milhões de pessoas que ali moram não tinham água. 15 dias depois de assumir o governo do estado do Rio de Janeiro, eu resolvi enfrentar o desafio e contratei a construção da adutora da Baixada Fluminense. Melhor dizendo, do sistema de abastecimento d'água da Baixada Fluminense, composto de uma adutora com diâmetro de 2 metros e na extensão de 45 quilômetros, vindo do Guandu até o município de Caxias. De uma segunda estação de tratamento d'água, que não era possível ter adutora sem a água tratada para correr nela, é óbvio. E mais uma malha de distribuição de 1.000 quilômetros de cano a serem instalados nos 4 municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis, Miriti e Caxias. Durante 3 anos e meio, trabalhamos na execução desse projeto. Ele ficou pronto. Agora, foi um investimento de muitos bilhões de cruzeiros. Mas a adutora ficou pronta. Eu a inaugurei ainda no final do ano passado. Agora, há poucos dias, em companhia de Sua Eminência, Reverendíssimo Cardeal Dom Eugênio Salles, eu inaugurei a 2ª estação de tratamento,
que passou a fornecer então ao conjunto do Grande Rio 3 bilhões e 500 milhões de litros d'água por dia tratada com flúor, e já colocamos 1.000 quilômetros de canos nos 4 municípios da Baixada. Foi uma obra gigantesca. Comecei agora, há poucos dias, a percorrer os municípios onde a malha, a rede distribuidora já está instalada. Pude sentir a alegria do povo, pude sentir a sua satisfação. Uma senhora me convidou para entrar numa casa, fez questão que eu destruísse o balde, o vasilhame com que ela todos os dias recolhia água no fundo do seu quintal, num poço, e me mostrou água, uma água verde, uma água suja, uma água pútrida. Era com esta água, disse-me ela, que eu fazia os alimentos nesta casa. Nesta água meus filhos tomavam banho. Essa é a água que nós utilizávamos para beber. Essa é a grande satisfação que o governo teve. Construiu a adutora da Baixada, aceitou o desafio, cumpriu uma das recomendações do órgão internacional da saúde, deu água a 4 milhões de pessoas. Considero esta obra, se nenhuma outra eu tivesse realizado em meu governo, como suficiente para mostrar ao povo que o meu governo cumpriu o seu dever. Mas em matéria de água, eu devo salientar também que o governo resolveu o problema da água com as adutoras da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. Centenas de milhares de habitantes que ali residem foram beneficiados com essa adutora. E antes já tínhamos resolvido o problema de Teresópolis. Construímos uma adutora para Teresópolis e uma grande estação de tratamento. Tínhamos resolvido o problema de Araruama, de São Pedro da Aldeia, de Cabo Frio, isso com a mesma adutora, vinda da Lagoa de Juturnaíba, onde nós tivemos que aumentar o diâmetro dos canos que saíam da estação de tratamento para Araruama. E esse verão foi o primeiro verão em que não houve falta d'água, em Cabo Frio, em Araruama e São Pedro da Aldeia. Mas a obra não está completa. Nós iniciamos agora a execução de um projeto que vai beneficiar Campos, vai beneficiar os municípios de Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Itaboraí e Maricá. Mas eu não poderia deixar de falar na visita que fiz à estação de Laranjal, que vai resolver o problema de água, vai resolver o problema de água de Niterói e de São Gonçalo, e que eu vou inaugurar nos próximos dias. Em matéria de água, meu governo fez o que se considerava verdadeiramente impossível. E aí está o povo para dizer. Eu anuncio isto ao povo da minha terra com uma alegria imensa, porque continuo convencido de que a Organização Mundial da Saúde tem razão quando diz que não se resolve nenhum problema social, nada, sem resolver primeiro o problema da água.
tem conhecimento da Estrada Lagoa Barra, que ela representou para o progresso do Rio de Janeiro, para a comodidade de centenas de milhares de pessoas. Quando eu estive no governo da Guanabara, eu iniciei os trabalhos para a construção dessa estrada. Eu terminei a construção do túnel dos Irmãos e imediatamente iniciei as demarches, o diálogo com todos os interessados para poder prosseguir em linha reta, a fim de atingir a Praça do Jockey Club. Foram 4 anos de diálogo, mas terminei o meu primeiro governo sem chegar a um acordo diante da intransigência de alguns, diante da má interpretação de outros, mas quando voltei ao governo, em 1979 agora, encontrei o problema na mesma situação. Resolvi enfrentá-lo. A situação tinha se agravado. Os engarrafamentos na rua Marquês de São Vicente eram cada vez maiores. Quem transita por ali sabe que eu estou dizendo a verdade. O espaço de tempo consumido naquele trecho era no mínimo 45 minutos, às vezes 1 hora. Era preciso terminar-se aquilo. Eram os alunos da PUC reclamando com as dificuldades que tinham para atingir a sua universidade. Eram, enfim, dificuldades de toda ordem, sofridas por centenas de milhares de pessoas. E, na verdade, todos tinham razão. O governo tinha que solucionar aquilo de qualquer maneira. E eu resolvi todos os problemas conversando, discutindo, e a dificuldade foi sanada. O grande problema de ordem jurídica foi removido e aí está a Lagoa Barra hoje em pleno funcionamento. Aí está a Lagoa Barra, pela qual trafegam diariamente dezenas de milhares de carros conduzindo pessoas que perdiam 1 hora nesse trajeto. Hoje, vence da ponta do túnel Dois Irmãos, em São Conrado, até a Praça do Jockey Club em 3 minutos. É só contar no relógio. Considero isso uma das grandes realizações do meu governo. Complementando o sistema de vias de acesso para a Barra, nós resolvemos enfrentar um problema que parecia extraordinariamente difícil. Foi a duplicação da estrada Grajaú-Jacarepaguá. As dificuldades eram evidentes, era uma estrada estreita, não havia como alargá-la para o lado da ribanceira, em toda a sua extensão, e tivemos então que conquistar ao espaço o lugar para firmar a sua duplicação. Foi o que os nossos engenheiros, com a sua técnica, conseguiram fazer um verdadeiro milagre. Hoje, a Grajaú-Jacarepaguá foi entregue por mim ao povo e é uma das melhores estradas aqui do município da capital. Outro problema que nós encontramos também aqui foi o da Avenida Suburbana, da velha Avenida Suburbana, que serve a 10 bairros. A população desses bairros, para atingir o centro da cidade, diariamente tem que vir através da Avenida Suburbana. Pois bem, ela já estava com o tráfego saturado também. Mas nós resolvemos o problema. Duplicamos a Avenida Suburbana. E hoje quem passa por lá, vindo dos bairros mais distantes da Zona Norte, atinge também o centro com facilidade. Eu acredito que a população de todos esses bairros, e não apenas destes bairros atravessados pela Avenida Suburbana, mas também pelos que lhe ficam próximos, tenha sido altamente beneficiada e diariamente aprove a providência que o governo tomou, realmente fazendo um grande investimento.
mas um investimento que foi aproveitado, está sendo utilizado por uma parte enorme da nossa população. Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, toda aquela região que abriga mais de 1 milhão de pessoas, reclamava há muitos anos a respeito da Avenida Cesário de Melo, cheia de curvas, um traçado perigosíssimo, estreita, curvas apertadas, os desastres eram ali frequentes, muitas vidas eram sacrificadas. Nós resolvemos também enfrentar esse problema e duplicamos a Avenida Cesário de Melo. Então nós aproveitamos na duplicação da Avenida Cesário de Melo para fazer também uma ciclovia, e quem passar por lá hoje vê como ela é movimentada, utilizada por todos os operários, pelos trabalhadores, enfim, com os quais nós tínhamos uma dívida muito antiga. Outra prova da nossa preocupação em fazer investimentos sempre que beneficiem as grandes massas humanas está na criação da faixa seletiva da Avenida Brasil. Todos estão lembrados de como era tumultuado o trânsito ali. Os ônibus para os bairros mais distantes não podiam correr, tinham a sua velocidade limitada. A faixa seletiva veio ordenar esse transporte, de modo que eles podem ter uma velocidade bem maior, encurtar o tempo utilizado pelo passageiro e, com isso, realizar aquilo que nós todos desejamos, fazer em menos tempo o transporte residência, local de trabalho, residência no fim do dia. Nós conquistamos já na Avenida Brasil todos os espaços disponíveis. Mas o governo não se preocupou apenas com as reivindicações da população da capital em matéria rodoviária. Uma das maiores aspirações do povo da região serrana de Friburgo era a estrada Serra-Mar, cujo primeiro trecho, Muri-Lumiar, eu acabei de inaugurar há poucos dias. É uma das estradas mais perfeitas, feita com toda a técnica, que agradou imensamente a população da Serra, não apenas porque trouxe mais comodidade entre a ligação de Lumiar com Muri, portanto com Friburgo, como também permitiu o escoamento de uma produção que ficava muitas vezes perdida, porque a estrada era péssima e os agricultores, os pobres agricultores da região, eram os mais sacrificados. Por isso o povo recebeu essa inauguração com uma alegria enorme e ficou mais contente ainda quando viu que nós acabamos de iniciar a obra da grande estrada Serra-Mar, que será a ligação direta entre Friburgo, por Muri, até Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, portanto, com toda a região dos lagos. No que diz respeito à administração pública, eu gostaria de salientar ao povo da minha terra que, quando assumi o governo, encontrei um plano de enquadramento e que tive que enfrentar as maiores dificuldades para implantá-lo. É o que venho fazendo no correr desses 3 anos e meio. E agora consegui, num esforço supremo, aquilo que era o desejo de todo o funcionalismo do Estado, que foi antecipar o enquadramento definitivo para o dia 1º de novembro próximo. No dia 1º de novembro próximo,
já estará em vigor o enquadramento definitivo para todo o funcionalismo do Estado do Rio. Era a grande aspiração. Ao lado desta aspiração, havia uma outra, justíssima também, que nós conseguimos satisfazer, que era a paridade dos inativos com o pessoal em atividade. Conseguimos, a partir do dia 1º de março, quando houver o reajustamento do funcionalismo do Estado, estarão equiparados os funcionários em inatividade. Portanto, era um velho sonho dos aposentados, desses que deram tudo de sua vida em prol do Estado e que estavam defasados na sua remuneração. Foi uma alegria para o governo do Estado poder cumprir uma promessa que fez logo no início de sua administração. Uma coisa também eu queria salientar é que, com todas as dificuldades que o governo do Estado teve pela frente, nunca atrasou um só dia o pagamento de seus servidores. Nós elaboramos um calendário de pagamento para o funcionalismo e esse calendário vem sendo religiosamente cumprido desde o primeiro dia do meu governo até hoje e posso afirmar que continuarei assim até o último dia de meu governo. O que diz respeito à educação, que é o que interessa muito a todas as famílias desse Estado, todo mundo pensa em seus filhos, nos seus netos, é o pensamento constante do governador. Essas são as gerações que vão construir o Brasil novo, serão responsáveis pela nossa pátria no dia de amanhã. Nós dedicamos mais do que qualquer outro estado do Brasil ao setor educação e cultura. Nós dedicamos 31% do orçamento do Estado a esse setor, educacional e cultural. Nós encontramos 104 salas de aula do 2º grau. E passamos para 208 escolas de 2º grau. 208 escolas, quer dizer, nós duplicamos, nós aumentamos em 100% o 2º grau no estado do Rio de Janeiro. Nós temos neste estado cerca de 2 milhões de alunos. Com eles trabalham 130 mil professoras no Rio de Janeiro e nos 63 outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Nós servimos por dia, atentem bem os meus concidadãos para esse detalhe, por dia, 2 milhões de merendas escolares em todo o território fluminense. Porque nós chegamos à conclusão de que 80% das crianças neste estado precisam da merenda escolar. Quando nós instituímos a merenda escolar no outro governo, quando eu era governador da Guanabara, nós fizemos a experiência, instituímos a merenda escolar nas férias e 80% das crianças compareceram atrás da merenda escolar para se alimentar do que lhes era servido nesta única refeição. Na conclusão, nos convencemos de que apenas 20% não necessitavam da merenda escolar, mas 80% precisavam dela. Esta é a razão porque nós mantivemos nesse governo a merenda escolar cada vez mais aprimorada e nos leva a servir diariamente, como eu já disse, 2 milhões de refeições em todo o estado. Eu tive que resolver um problema terrível, e foi quando eu chegava muitas vezes numa escola, encontrava a diretora da escola ou a professora, a diretora da escola, a professora, fazendo a comida, no fogão fazendo a comida, preparando a comida. Por que, minha senhora? Perguntei a algumas delas que encontrava. Porque não temos quem faça, não há uma cozinheira, não há, temos aqui apenas as chamadas merendeiras que trabalham no regime de trabalho escravo, em troca de um prato de comida, de uma pequena gratificação que nós damos. E esse problema vem prosseguindo há anos e anos.
milhares delas assim, consegui contratar todas as merendeiras do Estado. Não há mais trabalho escravo nas escolas do Rio. E quando eu chego em todos os municípios, não são apenas as diretoras e as professoras das escolas que vêm me agradecer, são os pais dos alunos que sentiam a necessidade de ter alguém que preparasse, como funcionário do Estado, a merenda escolar. Como já salientei, a única refeição da maioria das crianças. Eu gostaria de salientar ainda que a professora ganhava e ainda ganha o insuficiente. A professora no Estado do Rio não é bem paga, é mal paga ainda, mas é um pouco melhor remunerada agora do que quando eu entrei no governo do Estado. Quando eu assumi o governo, em 15 de março de 1979, eu encontrei naquela época eram 115 mil professoras em greve e 2 milhões de alunos em casa. Portanto, desses 2 milhões, pode ser que 80% sem comer. Fui dialogar com as professoras e vi logo que tinha que ficar do lado delas. Por quê? Porque fui encontrar professores que ganhavam 3.100 cruzeiros. Fiquei do lado delas, conversar com elas, fui resolver o problema, resolvemos. Os professores voltaram às aulas. A reivindicação era justa. Claro que ainda não se paga no Estado do Rio que uma professora deveria ganhar. Eu sou daqueles que sustentam que o salário de professora é sempre pequeno. O trabalho de uma professora não tem preço. Ela é que completa a educação de nossos filhos, de nossos netos. Ela é que forma o caráter, juntamente com os pais, das gerações futuras do Brasil. Este trabalho que uma professora realiza, ou no grande centro, ou na escola longínqua, que nós vamos encontrar perdidas aí nos sertões, não tem preço. Mas eu posso afirmar que hoje já se deu mais dignidade à professora no Estado do Rio, com a remuneração que ela tem. E se abrirem as gavetas da minha mesa de trabalho, encontrarão centenas de cartas de professoras, vindas de municípios de outros estados, perguntando: governador, eu poderia me transferir para o estado do Rio de Janeiro? Eu ganho tanto aqui. Claro que eu respondo que não é possível legalmente essa transferência, mas isso serve para nos mostrar que o estado do Rio já é ponto de referência, já é desejado por muitas mestras desse Brasil imenso que gostariam de vir trabalhar aqui, tal o salário que percebem nos seus respectivos estados. Gostaria também de dizer que muito ligado ao problema da educação está o da saúde. Quando eu entrei no governo do Estado, quando eu assumi o governo, em 15 de março de 1979, encontrei centenas de distritos, em muitos municípios, sem um médico. Coloquei então no meu programa que não viria de sair do governo sem que houvesse um subposto de saúde, pelo menos, em cada distrito dos municípios do Estado. E posso comunicar que nesse momento só faltam 28 distritos a possuírem seus subpostos de saúde. É impossível que não haja um médico num distrito. E esse médico vai chegar lá através do subposto, com a enfermeira, com os aparelhos necessários aos socorros do povo, ao auxílio à população, ao trabalhador rural, ao trabalhador da cidade, ao trabalhador industrial. Isso já conseguimos. E outra grande alegria desse governo, que vai também na minha prestação de contas, que eu estou fazendo nesse instante, é que o Estado do Rio bateu todos os recordes na campanha de vacinação antipólio. Nós